Bom, galera, voltando aqui ao nosso estudo aqui sobre redes, né? Vou deixar isso aqui por cima, vou deixar aqui assim, mais ou menos, né? Voltando aqui ao nosso estudo aqui sobre redes, nós vamos dar continuidade aqui agora, fazendo a instalação do Active Directory. E o que ele faz, né? O Active Directory é o sistema de gerenciamento e controle de diretórios do Windows. E aí, quando você fala isso, normalmente as pessoas só pensam que ele só controla pastas. E, na verdade, ele realmente controla pastas. Mas para controlar pastas, ele tem que fazer controles de usuários, né? De acessos, de uma série de outras coisas que são importantes aqui dentro do ambiente, principalmente dentro de um ambiente corporativo. Então, vou mostrar para vocês aqui como é que funciona o Active Directory, tá? Vai ter algumas fases que vocês vão ver alguns textos diferentes, tipo quando ele fala que se você quer criar uma nova árvore numa nova floresta, como é que funciona isso, tá? É considerado árvore dentro do Active Directory, por exemplo, cada setor de uma empresa. Tá? Então você pode ter árvores são setores, ela pode ter ramificações desses setores, mas a árvore, na verdade, em si, no geral, assim, colocando em miúdos, seria como se fossem setores. E a floresta seria uma instituição. Ou uma floresta pode ser um setor com muitos subsetores que são as árvores. Então isso pode ser relativo de acordo com o que a gente usa, tá? Mas cada escopo que a gente trabalha é uma árvore, tudo bem? E uma árvore pode ter muitos servidores, mais de um servidor. E também a floresta pode ter vários servidores e eles se interagem. Tá? Então a terminologia que se usa dentro do ambiente Microsoft é essa. E aqui durante a instalação vocês vão ver essas palavrinhas em alguns momentos, tá? Eu vou fazer a instalação, que eu acho que a mais interessante também, que funciona em maior parte dos itens, é você vir aqui no prompt de comando e escrever o comandinho dcpromo. Né? Quando você der esse comando, ó, coloquei aqui, ó, dcpromo, tá? Para quem às vezes não conseguiu acompanhar, ele já te traz o assistente de configuração e instalação do Active Directory, independente de versão. Tá? Então muitas vezes ele está aqui. Tem caminho clicando? Tem, para até chegar nele. Mas aqui é bacana que funciona em tudo quanto é lugar. Tá? Isso é bem legal. Colocou lá o comandinho dcpromo, é Windows, é avançar. Tá? Aqui ele vai instalar um DNS para a gente já. Ele já vai fazer um trabalho de DNS e já vai instalar o Active Directory, porque para funcionar o Active Directory tem que ter DNS, então ele já vai ter que fazer essa instalação para a gente, tá? Que é, como vocês já sabem, o servidor de nomes de domínio. Então ele já vai fazer esse trabalho todo para a gente aqui. Ele vai falar aqui as versões que não são adaptáveis, as que são adaptáveis, e aqui ele vai começar a fazer algumas perguntas para a gente. Tipo, que tipo de controlador de domínio é que você vai estar instalando? Tá? Então, por exemplo, no nosso caso, o controlador de domínio para o novo domínio. Não existe domínio aqui, né? Nós vamos estar criando, tá? Agora, por exemplo, já pode existir o domínio e eu quero um computador para auxiliar. Né? Às vezes aquele único servidor não está conseguindo dar conta do gerenciamento daquele domínio. Eu posso colocar um domínio adicional. Né? Só que ele avisa que as contas locais desse servidor, ou seja, desse que eu estou trabalhando agora, elas serão excluídas porque ele vai estar trabalhando com as configurações do servidor principal. Se eu marcasse esta opção aqui. No caso, nem tem como a gente marcar essa opção, porque não tem o servidor principal aqui, né? Bom, e aí ele fala, domínio uma nova floresta, né? E ele até explica aqui, ó, selecione essa opção se este for o primeiro domínio de sua organização, ou se você deseja que o novo domínio seja completamente independente da floresta atual. Então, no caso, você pode criar escopos de Active Directory dentro da mesma empresa separados. Mas o ideal é que toda a empresa ela converse, né? Então ele já aponta isso. Só que no caso nosso vai ser essa opção que a gente vai escolher também, porque a gente está criando agora. Mas teria a opção de domínio filho e uma árvore de domínio existente. Então já entraria com um outro domínio lá dentro. Né? Então ele até dá exemplos aqui, né? Ó, caso deseje o novo domínio filho, caso deseje que o novo domínio seja filho de um domínio existente, selecione essa opção. Por exemplo, você pode criar um domínio denominado matriz.exemplo.microsoft.com.br
como domínio filho do exemplo.microsoft.br, para que esse seria o domínio pai e o matriz seria o filho, né? E árvore de domínio e uma floresta existente. Ou seja, caso você deseje que o novo domínio seja filho de um domínio existente, não deseje que o domínio seja filho de um domínio existente, selecione essa opção. Isso criará uma nova árvore de domínio separada das árvores existentes. É como se eu separasse por setores, né, do meu domínio, e aqui seria um outro domínio, tá, separado. Ele participa da mesma organização, só que ele é separado. Na questão aqui, se eu já tivesse um domínio e eu criasse aqui, ele ia estar totalmente separado. Ele ia criar uma nova floresta, como se eu tivesse duas partes da empresa totalmente que não conversam, né? E aqui, no caso, eles ainda podem ter algum tipo de interação. Eles estão dentro da mesma organização, mas separados. Beleza? Isso é importante a gente pontuar aqui, porque essa é a nomenclatura do Active Directory, tá? Bom, aqui ele pede para eu dar o nome de domínio completo. Então, eu vou colocar assim, ó, servidor.com. Isso é o normal, tá? Inclusive, quando você dá um nome de domínio lá, quando você está comprando um domínio no registro.br, coisa do tipo, é parecido com isso, é uma área de domínio, só que é uma área de domínio apenas para requisições HTTP, você trabalhar e tudo mais lá dentro do registro BR. Mas aqui ele vai ter uma pegada de serviço local. Poderia colocar .com.br normalmente, mas eu vou colocar só servidor.com até para ficar mais curto, tá? Não tem essa necessidade de colocar terminação de país, até porque vai estar tudo dentro de uma única empresa. Então, servidor.com está de bom tamanho. Ou o nome que você quiser, .com aqui, tá? Avança. Algumas etapas até ele fazer algumas criações podem demorar até as telas mudarem. Ele vai dar o nome do NetBIOS. O nome do NetBIOS aqui a gente mantém servidor, tá? Então aqui eu vou deixar do jeito que tá. Ele vai criar algumas pastas para banco de dados e para pastas de log. A gente mantém do jeito que tá também, tá? Ele cria ali pro NTFS uma pastinha do sysvolume, normal também. E aqui ele dá a opção de a gente querer instalar, né, diretamente aí pra gente o Active Directory. É só clicar em avançar para ele poder fazer a instalação agora. Ele vai perguntar aqui se eu quero as versões novas a partir do 2003, a compatibilidade, ou eu vou ter sistemas antigos rodando. No caso aqui, 2003 numa boa. E aqui eu posso colocar uma senha de restauração. É importante eu não colocar a mesma senha que o servidor, porque se alguém descobrir a senha do administrador, ele também descobre a senha de restauração e pode restaurar o teu Active Directory, você perder usuários e tudo mais. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vocês podem colocar, mas quando for em produção, não façam isso, tá? Aqui tem um resumo do que a gente fez, é só avançar. E ele vai iniciar a instalação. Se eu não me engano, ele pede o CD do Windows aqui. Se pedir, na verdade, ele já está setado aqui. Eu nem sei se ele vai pedir ou não. Mas o meu aqui ele já está marcado. E ele está no mesmo lugar aqui, né? Ó. Acho que está no mesmo lugar quando eu fiz a instalação. Ele está aqui, ó. Tá? Então, em algumas situações ele pode pedir o CD do Windows Server 2003. Então, quem tiver, no caso, seria só colocar... Ó, aqui ele pediu, ó. Foi bom que ele pediu. Ele pediu o CD do Windows Server 2003. Por algum motivo ele não está encontrando, que na verdade eu joguei ele dentro dessa pasta dados e joguei para cá de volta. Ele não deve estar achando o caminho. Então, ainda bem que isso aconteceu, porque se acontecer igual no de vocês, o procedimento vocês já vão ver como é que faz. Ó. Pediu o CD do Windows, não está aqui. Vou vir em dispositivo, disco óptico. Vou vir aqui escolher a imagem de disco. O meu tá aqui na área de trabalho, que eu coloquei... Opa, cliquei no OneDrive. Área de trabalho. Clico aqui. Clico em abrir. Ó, já foi. É como se eu tivesse colocado o CD no Drive. É só clicar aqui em sair, tá? Para não ficar incomodando. E deixar ele fazendo a instalação do DNS aí. Ele tá configurando o DNS para mim, tá? Porque o Active Directory precisa do DNS para trabalhar. Então eu acabo fazendo... junto com a instalação do Active Directory, a instalação do DNS, mas
2 itens com uma porrada só, tá? Então já resolve aqui uma boa parte aqui do nosso trabalho. Então agora o trabalho é realmente esperar ele finalizar a instalação, ó, já instalou. Ele vai pedir para reiniciar o servidor, né? Então vou mandar reiniciar agora, porque ele já vai voltar com as diretivas de domínio, tá? Então ele já vai voltar subindo o domínio junto. Isso, inclusive, vai fazer com que o Windows Server carregue a ligação dele, né? Não apertem o botão aqui para iniciar o CD, tá? Quando pedir, senão vai abrir a instalação. E até bacana, depois que usou o discote, pode clicar aqui em remover disco virtual, para poder ficar como se tivesse tirado o disco do drive, né? É até melhor. E aí ele vai demorar um pouquinho mais na hora de subir o sistema, exatamente porque na inicialização do sistema aqui do servidor, ele vai ter que carregar o Active Directory e vai ter que carregar o DNS já. Então isso é um detalhe bem importante. Então, repare que ele vai preparando todas as questões de conexões de rede e tudo mais. Ele tem todo esse preparo para poder ligar aí o nosso serviço. Então, vamos esperar para poder finalizar. Pronto. Então esse tempinho agora vai virar padrão, tá? Ele vai acabar demorando um pouquinho mais agora na hora de subir esse servidor. Vou logar aqui no meu servidor. E agora ele está aqui. Vocês vão reparar aqui que ele já vai ter, ele já tem aqui também as ferramentas de DNS, que já estavam até aqui, mas agora estão ativas, instaladas, todos os serviços. Tá? Vocês vão reparar que ele vai aparentar para a gente também alguns itens novos aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, assistente remotos, configurações. Diretivas. Deixa eu ver aqui que algumas coisinhas novas elas têm que aparecer aqui, ó. Não vi se elas apareceram já. Que são, por exemplo, os usuários do Active Directory. Deixa eu ver aqui se vai estar no painel de controle. Não vai. Ele tem que carregar aqui. Aqui, ó. Isso que eu estava procurando. Ele vai carregar aqui, ó, os usuários e computadores do Active Directory. Que aqui, inclusive, eu vou ter as opções de criar novos usuários, de criar objetos. O Active Directory ele trabalha em cima de objetos. Eu vou ter a opção de criar objetos para poder trabalhar. Objetos vão poder ser usuários, objetos vão poder ser dispositivos, ou diretórios, que eu vou estar controlando através aqui do meu Active Directory. Eu vou modificar algumas coisinhas aqui, inclusive no nosso DHCP, que já foi criado aí na aula passada, né? Esse escopo que foi criado aqui do DHCP, eu vou excluir. Inclusive, o meu DHCP aqui não está funcionando. Eu teria que agora autorizar ele. Né? Eu teria o escopo aqui, eu teria que autorizar esse escopo a funcionar depois dessa mudança. Eu vou basicamente excluir esse escopo. Né? Então esse carinha aqui vai até perder depois. Ele não vai perder a conexão dele, porque ele já está conectado, ele já está com o número de IP, né? Então ele vai continuar com o número de IP dele. Se a gente vir aqui, ó,
a gente colocar o IP config, ele ainda tá com o número de IP dele. Mas eu vou criar uma nova forma aqui. Então, vou vir em novo escopo, vou avançar e vou colocar aqui IPs rede, sei lá, o nome que eu quiser também. Vou colocar mesmo o escopo 92.168.0.100 até o 192.168.0.150, né, que eu tinha colocado. Só vai mudar algumas coisas aqui, ó. O intervalo de escopo especificado é muito longo. É muito longo para o único escopo. Não é muito longo. Não quero. Você está criando um escopo com mais de 20 escopos. Essa ação pode demorar minutos para ser concluída. Ele está reclamando do tamanho, né? Eu poderia até manter, apesar que ele está aqui. Deseja criar um super escopo que contenha 2049 e... Opa, não, 2049. Tá, eu errei aqui, ó. Porque ia criar um escopo muito grande para essa máscara, né? Então é o 92.168.0.100 e o 92.168.0.50. Porque ia criar mais de 2.000 máquinas pela conta, né? Vou avançar aqui, que aqui a gente aprendeu. Vou avançar aqui. Vou configurar as opções agora. O IP do roteador vai ser o próprio servidor, né? Porque não tem roteador. E agora, ó, o domínio, né? O domínio pai. O domínio pai vai ser o servidor.com, né? O nome do servidor, eu vou colocar aqui, ó. Olha que legal, ó. Servidor.com. Quando eu clicar em resolver, o DNS já resolve o número do IP, ó. Isso aqui eu queria até mostrar esse trabalho com vocês, né? Mesma coisa, se eu não quiser digitar aqui, ó, posso digitar lá, servidor.com, resolve, ó, ele já coloca. Então isso que eu queria mostrar para vocês que ele já funciona. Vou ativar o escopo agora e concluir, tá? Então, basicamente, servidor.com, eu acho que o escopo já estava ativado, deixa eu atualizar aqui. Era para ativar o escopo. Autorizar. E atualizar. Né? Ó, pronto. Agora ele está ativo. Eu tive que autorizar e tive que ativar. Né? Porque agora tem o sisteminha de gerenciamento de controle de domínio aqui. E agora o meu DHCP já está também funcionando junto com o meu servidor de domínio. Agora aqui, galera, esse computador ele está em rede, mas ele não está no domínio. Então o que eu vou fazer? O meu cliente, eu quero que ele pertença a esse domínio. Então eu vou vir aqui no iniciar. Uma das formas é vir aqui em computador propriedades. E todos os itens de todos os computadores aqui, eles têm uma parte aqui chamada... deixa eu ver aqui. Nome do computador. Tá? E aqui tem um item chamado alterar. Né? Todos os sistemas em algum ponto aqui das configurações do computador tem esse item aqui, alterar. Né? E aqui ele está me apontando para um grupo de trabalho, que é um grupo de trabalho ali para rede sem servidor. Né? E aqui eu aponto um domínio. Quando eu colocar o domínio aqui, ó, eu aponto o domínio que eu tenho, que é servidor.com. Clico no OK. Aqui ele vai me pedir uma senha de algum usuário deste domínio aqui. Então, vou colocar aqui, ó, administrador. E vou colocar a senha do administrador, porque é o único usuário que eu tenho ativo ali por enquanto, né? Vou clicar no OK. E aí a gente espera. Se tudo der certo, vai vir uma mensagem de bem-vindo ao domínio. Ou seja, esse computador já se tornou um cliente do domínio. Ó. Foi o que aconteceu. Bem-vindo ao domínio servidor.com. Para ativar essa configuração, ele vai ter que reiniciar. Então, a gente vai reiniciar o computador aqui, vai obedecer. Vamos reiniciar ele agora. Tá? E quando ele retornar, o que vai acontecer? Ele vai
ele já vai ser cliente do meu domínio principal, que é o servidor.com que a gente criou, tá? Isso vai ser bem bacana. Vamos esperar um pouquinho. Ó. Então ele já voltou, inclusive, com aquela mesma telinha do Windows Server, pedindo aqui para a gente colocar, né, teclado, inserir Ctrl Alt Del. Aqui, inclusive, se eu vir em mais opções, ó, ele me mostra aqui, ó, que ele é cliente, ele está tentando acessar com o cliente desse computador, né? Ó. Mas eu não quero usar o cliente do computador. Se eu entrar aqui, eu vou entrar direto com o usuário cliente, que é sem senha, eu vou estar usando o computador. Mas eu quero trabalhar com não com o local em si, mas eu quero trabalhar com o recurso que vem do servidor. Então vou colocar aqui, ó, fazer logon em servidor. Ele vai estar realizando essa ação. Vou esperar ele fazer aqui. Esperar um pouquinho, né? Às vezes tem que esperar essas configuraçõezinhas aí que ele acaba fazendo. Talvez demore um pouco, porque ele ainda está como DHCP. Capaz aí que ele não consiga, talvez, ou que ele esteja tendo alguma demora para poder receber o endereço de IP que está vindo aqui do servidor, que está fornecendo para ele. E aqui ele está tendo que fazer essa requisição para o servidor. Se ele não conseguir fazer, a gente loga como cliente, coloca um IP fixo na máquina, atribui a configuração, né? Loga ele uma vez aqui com o IP fixo e depois coloca ele como DHCP. Vou esperar um pouquinho, mas se não der certo é isso que eu vou fazer. Não é normal essa demora que está tendo aqui. Normalmente, às vezes eu faço isso, ele já está com o IP fixo atribuído. Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente andar mais rápido, eu vou mandar reinicializar a máquina. Vou esperar ela subir. Ó, isso é bom até que aconteça esses probleminhas, porque aí vocês já veem como resolve também caso dê com vocês, né? E provavelmente, como vocês estão seguindo aí a aula, né? Se vocês estiverem fazendo junto comigo, talvez aí aconteça esse mesmo erro. Aí é bom que vocês já veem como que funciona. Vamos esperar ele carregar aqui. Ele veio, então para não dar aquela demora, eu vou dar o Ctrl Alt Del aqui. E vou logar como cliente, por enquanto. Então aqui eu estou logando na máquina, tá, gente? Quando eu logo assim, eu logo com a própria máquina. A máquina vai receber aqui o endereço de IP automaticamente e eu vou definir ele na mão. Tá? Então vou esperar até, como já carregou aqui, ó, posso vir direto aqui, propriedades, protocolo IP, então vou colocar o IP manual aqui, que eu conheço, eu vou colocar o 02. Eu conheço as outras configurações aqui. E já sei que o DNS, que é um servidor que vai ser importante para poder trabalhar aqui com o meu Active Directory, que é o meu domínio, eu sei que o servidor de domínio é 1. Então, só clicar em OK. Ele vai atribuir esse número novo. E aí vai ficar mais fácil, né? Eu vou fazer só um logoff, já que já está configurado. Né? Troquei aqui o usuário, vou vir em entrada, Ctrl Alt Del. Vou trocar aqui a opção para... Ele vai fazer a listinha aqui rapidinho para mim. Lembre que a primeira vez foi rápido, né? Só que eu acho que ele
teve o probleminha lá na hora de colocar pela segunda vez, né? Então vamos esperar ali rapidinho ele fazer ele buscar os nomes de domínio que estão disponíveis, né? Para a rede. Vamos ver aqui se ele vai demorar muito. Eu sou um pouco suspeito para essas coisas, que eu não tenho paciência para ficar esperando. Ver quanto tempo tá a videoaula, ela tá um pouco longa. Para a videoaula não ficar muito longa, eu vou pausar aqui. Se eu precisar reiniciar, eu volto nela e reinicio, mostrando aqui para vocês. Bom, pessoal, demorou um pouquinho, eu vou tentar reiniciar de novo. Vou reinicializar a máquina. E vou ver se ela já vindo agora na instalação sem carregar o usuário, isso acontece mais rápido, né? Se não, se realmente ficar demorando, eu vou deixar aqui até ela carregar. Vou esperar mesmo. Se não for nenhum motivo, eu vou deixar aqui e vou passando para vocês. Isso aqui não é nem tão comum. Normalmente eu configuro o DHCP depois do Active Directory instalado. E aí muitas vezes isso acaba não acontecendo. Mas foi bom que acontecesse, porque se é uma situação que às vezes acaba acontecendo com vocês, vocês já podem pensar em algumas possibilidades, ou até pesquisar outras possibilidades para poder resolver, né? Como ele já está com o IP atribuído, eu creio que agora vai ser muito mais fácil, né? Vamos dar uma olhada aqui para saber. Vamos inserir um Ctrl Alt Del. E agora ele já está com o servidor aqui, ó. Acho que agora vai ser bem mais tranquilo mesmo. Ele já subiu, né, com a nova lista de domínios. Eu vou colocar administrador e a senha 123456. Reparem que a senha e o usuário é o mesmo que o do usuário administrador que eu tenho aqui. Quando eu clicar em OK, ó, ele vai entrar com o mesmo usuário que eu tenho aqui na conta do administrador. Tá? Tanto que, se vocês vão reparar que aqui em cima ó, já vem o nome administrador. Se eu chamar aqui nos documentos o / invertida, ó, 192.168.0.1, ele vai buscar as pastas sem nem me pedir permissão. Lembra que na primeira vez que eu fiz isso ele me pediu usuário e senha? Ele não pede porque eu já tenho uma senha autenticada dentro da rede, eu já consigo fazer uma série de coisas aqui na hora de eu atribuir com isso, tá? Então eu já tenho um trabalho ali, né? Já consigo acessar recursos de um outro dispositivo. Logicamente depois, eu acho que agora a videoaula já está até um pouquinho longa. Em outros vídeos eu vou fazer com vocês aí a questão de criação de usuários, gerenciamento de acesso, o que pode escrever, o que não pode, como funcionam os níveis de permissão dentro do Active Directory, dentro do Windows, tá? Então eu vou parar a videoaula aqui e depois eu vou falar essas questões de usuários e níveis de permissão de acesso para vocês. Beleza, galera? Então, até a nossa próxima videoaula.